Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e vamos a mais um programa. Vamos agora finalizar o livro Céu e Inferno. Fizemos a primeira parte, que na primeira parte ele tratava do futuro e o nada, o medo da morte, céu, inferno, purgatório, como é que o Espiritismo enxerga isso, doutrina das penas eternas, as penas futuras, os anjos, os demônios. Na terceira parte nós falamos sobre a doutrina, sobre a proibição de evocar os mortos, que essa proibição lá não tem nada a ver. O Espiritismo vive, ele existe em função da comunicação com quem partiu. Eu até falei, tem muito centro espírita que aboliu comunicação espírita. Não entendo por quê. Se o centro espírita que não fala com o espírito, pode ser qualquer coisa, menos um centro espírita. Me desculpem, pessoal. Aí falamos da passagem. Aí entra a segunda parte. A segunda parte são manifestações que Kardec pegou de espíritos que explicaram como foi a passagem, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores. Pois é, quero repetir o que eu tenho sempre dito, nós não estamos aqui para eliminar a leitura do livro, estamos só comentando rapidamente em nossos programas o que se passa dentro desses maravilhosos livros da doutrina espírita. Começamos com as obras de Joana de Ângeles, depois passamos para as obras de André Luiz e agora estamos com as obras do nosso codificador Allan Kardec. Nós vamos entrar agora numa coisa muito delicada, um capítulo falando sobre os suicidas. Nesse capítulo, Kardec toma a comunicação de alguns espíritos que tiraram sua vida terrena e sofreram muito, e mostra o sofrimento que tem. Nas religiões tradicionais, isso é um pecado mortal que vai para o inferno, aquela coisa toda. No Espiritismo a gente aprende que não, Deus é amor, Deus não condena seus filhos à pena eterna, não tem sentido isso. Não existe céu e nem tampouco inferno. O que existe é uma condição interior de cada um que você vai conquistando com as encarnações, com a sua luta, com a sua mudança interior, construindo o reino dos céus dentro do seu coração, que é o único reino que existe de Deus, é dentro de você. Não existe um lugar físico, com anjinho tocando harpa, essas coisas que eu chamo até de infantil. Não, é dentro de você que você vai construir, e nessa construção você vai para a espiritualidade nesse item, nessa condição. Ah, mas se você está tendo só desamor, raiva, ódio e tudo mais, você vai para a espiritualidade desse jeito. Pois é, os suicidas são pessoas que não suportaram a dor que estavam vivenciando e tiraram a vida. Isso quebra todo um ciclo que estava mais ou menos planejado. E aí começam grandes problemas. Esses espíritos estão condenados ao zero, ao nada? Não. Eles sofrem, mas eles resgatam e vão seguir em frente as suas jornadas. Tá? Então, o suicídio é condenável? Sim, ele é condenável. Mas não é o fim de tudo. Vai ter oportunidade. O espírito sofre muito quando chega na espiritualidade, mas muito. Fala-se no vale dos suicidas no mundo espiritual. Então, vamos aguentar um pouquinho mais. Tá difícil, né? Vamos orar. Ore bastante, ore muito. Muda a tua cabeça. A coisa tá pesada? Sai, faz alguma coisa. E ora muito. Procure trabalhar no bem. Você vai ver que você está passando por um momento difícil, mas tem gente passando por um problema mais difícil ainda. Eu sei que isso não é uma consolação adequada, mas pensa nisso. E é o que vamos ver no capítulo 5 da segunda parte do livro Céu e Inferno, comunicações de suicidas e o quanto eles sofreram lá. Criminosos arrependidos, vai ter muito na espiritualidade. Aqueles que se arrependeram dos crimes que cometeram e querem voltar para a vida para fazer as correções devidas. Isso é maravilhoso. Espíritos endurecidos, outro problema grave também que nós temos no mundo espiritual. Aqueles espíritos que não querem acordar, não querem viver uma nova realidade, acabam se tornando obsessores, vão atrás de prejudicar pessoas encarnadas. Agora, deixar bem claro que o encarnado obsediado não é o coitadinho na história, não.
Se ele está obsediado, ou ele deu abertura para o obsessor, ou ele tem alguma pendência com esse espírito de outras vidas. Então o que ele tem que fazer? Trabalhar no bem, orar, procurar fazer a sua parte, ter pensamentos elevados, que isso vai repelir. Faz tratamento, isso vai repelir o espírito obsessor, porque ele não vai ter conexão com você. Expiações terrenas. Então ele vai falar nesse capítulo sobre esse contexto de eu vivo, eu vou para a espiritualidade, ninguém é castigado. Deus não castiga ninguém. Os espíritos superiores, muito menos. Os espíritos superiores vão orientar a gente para corrigir, vão dar a oportunidade, os que têm o comando de toda a estrutura da Terra, sob o comando do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos ter oportunidades de resgate. A vida na Terra é uma escola de aprendizado para o nosso eu. Nós não somos um corpo que tem espírito, nós somos um espírito vivenciando uma experiência num corpo físico. Isso é fato. Por isso que esse capítulo 8 é muito importante, das expiações terrenas. O que ele vai fazer entrevista, né? São comunicações de espíritos explicando o que as expiações que vivenciaram. Então, eu vou explicar uma coisa. Tem muita gente que acha que o espiritismo é lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Ah, você matou, você vai morrer. Você prejudicou, você vai ser prejudicado. A coisa não funciona bem assim. Em muitos casos, o espírito pede que ele fez tal coisa, ele pede para passar esse mesmo momento que ele fez sofrer, ele quer sofrer também para ele modificar o seu interior. Não é castigo de Deus, até porque no espiritismo de verdade não existe pecado. Existem atitudes equivocadas que precisam ser corrigidas. Muito bem. Tem uma historinha que diz assim: a pessoa encarnou e provocou a cegueira de pessoas. Machucou muita gente com coisas lá que acabou cegando as pessoas. Ele foi para a espiritualidade. Na espiritualidade ele reconheceu o que fez errado e pediu para corrigir. E a espiritualidade, vendo a sinceridade, vendo a vontade, vendo a força que esse espírito estava tendo para corrigir, fez a reencarnação dele. E ele acaba reencarnando como um médico oftalmologista. E encarna numa cidadezinha precária, com todas as dificuldades. E lá ele vai exercer a profissão e vai curar muita gente do problema da cegueira, do problema nos olhos. Uma vida difícil, onde aqueles médicos que moram em lugares bastante prejudicados, que têm uma vida razoável, claro, é uma profissão bastante interessante dentro do contexto financeiro, mas ele vive uma vida difícil, sim, uma vida complicada, sim, e está resgatando. O resgate ele vai acontecer de múltiplas formas, muitas formas, que o espírito provocou a amputação de um outro num ato de violência, e numa outra encarnação ele vem, mas ele vem e tem um outro jeito de viver a vida, muito construtiva, muito moralmente equilibrada, em lutas constantes. Quando chega o momento de passar por uma mesma prova, essa prova vai ser reduzida, não tem a menor dúvida. A misericórdia divina é uma coisa maravilhosa. Então, o livro Céu e Inferno, ele vem mostrar a justiça divina. Então, você vai pegar o livro dos Espíritos, você vai ver toda a parte filosófica da doutrina. Todo o contexto filosófico que nos liga ao mundo espiritual, à reencarnação, à pluralidade das existências, né? A pluralidade dos mundos. O livro dos Médiuns vai falar da característica dessas pessoas que têm condições de se conectar com o mundo espiritual. O Evangelho é um livro maravilhoso que mostra como a doutrina espírita enxerga os ensinos do Cristo. Quando o Cristo fala: a casa de meu Pai tem muitas moradas, minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou, mas não é a paz do mundo, e tantos e outros ensinamentos profundos que o Mestre nos deixou. Aí entra o livro Céu e Inferno, onde nós vamos ver toda essa justiça divina. E em seguida, nosso próximo programa, nós vamos começar a falar do livro A Gênese. Aí fecha o Pentateuco Espírita. Quando Kardec desencarna, o pessoal recolhe um monte de material que ele tinha e cria um livro chamado Obras Póstumas, que nós vamos falar também um pouco dele. Vamos falar um pouco das revistas espíritas, rápido,
e algumas obras paralelas que Kardec criou, A Obsessão, O Principiante Espírita, O que é o Espiritismo, são livros pequenos que Kardec também construiu. E é isso. Então, ficamos por aqui com o nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas e esperamos vocês numa próxima oportunidade. Até o próximo programa. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Tchau, pessoal.